Esse aí que é o melhor goleiro do Brasil, é? Tamo lascado na Copa do Mundo. Eu quero ouvir aí o corintiano Boca Ponta dizer que Neneca é o melhor goleiro do Brasil. Oh, a bola tava pegando fogo, foi? Ai, meu Deus do céu. Tava pegando fogo a bola. Não, Neneca é o melhor goleiro do Brasil. Convoca ele, Ancelotti. Essa semana eu só falava só Hugo Souza, chegou a sua vez, Hugo Souza, chegou a sua vez, chegou a sua vez, aí, ó.